Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês, né? Vocês devem ter reparado aí o nome do nosso encontro hoje está aí, Hard Work, mais Worrying multiplicado por paixão. Cara, primeiro, né? O nome em inglês, né? Por que está em inglês e o que significa, né? Hard work, né? Hard work significa trabalho árduo, trabalho difícil. E qual que é a ideia, né? Do hard work? Hard work, trabalho árduo, e worrying quer dizer preocupação, né? Aquela pessoa que se preocupa com aquilo que ela está fazendo, multiplicado por paixão. Por que o nome está em inglês? O nome está em inglês porque ele vem de um discurso do Steve Jobs. O Steve Jobs veio e falou em um certo momento, né? Estava sendo entrevistado. Qual que era a fórmula do sucesso, né? Como que ele tinha atingido tantas coisas na vida dele, que foi relativamente curta, como que ele conseguiu ser bem-sucedido naquilo que ele estava fazendo, e ele trouxe uma inovação muito grande, que foi, né, toda a questão de tecnologia, né, voltada para a área de tecnologia. E ele falou, olha, o hard work, né, o trabalho árduo, e você se dedicar muito, ele te leva muito longe. E o worrying também é a preocupação de você estar fazendo as coisas de uma forma muito correta. Mas você chega até um certo ponto. Você chega até um certo ponto com dedicação e com muito trabalho. Só que não, esse certo ponto, ele não é o suficiente para você fazer uma diferença substancial. Você consegue atingir um ponto máximo, um limite. Existe um limite no trabalho árduo, porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, temos dificuldades, temos os nossos anseios, as nossas dificuldades, mesmo nossas limitações. E ele falou: olha, o diferencial é a paixão, porque a paixão vai te levar muito mais distante. É aquela vontade realmente de se entregar com relação àquilo que está fazendo, é fazer a diferença. Não é simplesmente entender como eu falei, é um trabalho mecânico, mas a gente precisa dar um algo a mais, um algo além, colocar alguma coisa que realmente seja substancial para aquilo que a gente vai fazer. É aquele sonho, é aquela motivação. O que que me motiva? O que que me motiva a levar mais adiante todo o meu estudo para concurso público? É, por exemplo, ter uma estabilidade, é ter o meu dinheiro, é poder sair da casa dos pais, é poder casar com a minha namorada, é poder fazer as viagens que eu quero fazer, quero conhecer o mundo, enfim. É talvez a vontade de fazer a diferença na sociedade, porque por meio de um cargo público a gente pode também fazer a diferença na sociedade, pode ajudar as pessoas, melhorar o mundo, mesmo que de uma forma pequenininha a gente pode fazer uma diferença. Então, é essa a paixão. Quando o Steve Jobs vem e fala, cara, a gente tem funcionários para fazer o hard work, a gente tem funcionários para fazer o worrying, a gente tem gente que faz planejamento, a gente tem gente que faz a execução, que gira a engrenagem, que coloca o óleo na engrenagem, que faz rodar o sistema. Mas aquelas pessoas que conseguem persistir, que conseguem correr atrás do diferencial, daquele algo a mais, são realmente muito poucos. É a grande minoria. Então, pessoal, para a gente ter um futuro melhor, para a gente poder modificar o nosso futuro, a gente só tem duas formas de modificar o nosso futuro. Ou é inovando, então fazendo algo totalmente diferente, muito fora da caixinha, ou é melhorando aquilo que a gente já faz. A gente já faz alguma coisa, a gente pode melhorar, então digamos aqui que nós podemos ser um empreendedor, e a gente decide agora virar o melhor empreendedor, ter os melhores resultados, ter aqui melhorar, realmente ser melhor do que a sua concorrência, se especializar, transformar aqui a sua vida. Você pode fazer isso, ou você pode inovar, fazer algo totalmente diferente, você realmente criar algo novo. Aqui no caso, como eu falei do Steve Jobs, ele criou um algo novo, ele modificou realmente aquela ideia, mas ele falou: se eu dependesse só do meu trabalho, chegaria um momento que eu pararia, porque chega um momento que a nossa cabeça fala para parar, porque o nosso corpo não quer continuar fazendo essas coisas, porque a gente cansa. Várias vezes ao longo da minha preparação para concurso, eu falei, eu não aguento mais. Chega uma hora que cansa, a cabeça ela dá aquela cansada mesmo, não tem jeito, não tem outra fórmula, a não ser você realmente acreditar naquilo que você está fazendo, nos valores daquilo que você está fazendo e realmente no diferencial que vai fazer
aquilo para sua vida. Se fosse só pelo racional, a gente parava, porque não vale a pena tanto assim, tanto sofrimento assim. Mas a gente tem uma motivação muito maior. A gente tem que ter essa paixão que é de fazer a diferença, que seja para a nossa vida, seja para a vida das outras pessoas, a vida da nossa família. Então, pessoal, isso eu sempre coloquei. Eu fiz um vídeo essa semana falando justamente sobre pensar em fazer o meu melhor. Eu queria sempre acordar todos os dias falando: hoje eu quero fazer o meu melhor, hoje eu quero ser a melhor versão do Daniel que eu posso ser. Não é acordar naquele dia e falar, simplesmente deixar a vida me levar, deixar ver o que acontece, vamos ver o que acontece ao longo do dia. Cara, acorda e faz assim: hoje eu quero ser o melhor Daniel, hoje eu quero ser o melhor João Paulo, hoje eu quero ser o melhor Wesley, a melhor versão que eu posso ser. Pode não ser suficiente ainda, pode não ser tão boa assim, mas vamos imaginar uma bolha. Essa bolha aqui, ela hoje você é o melhor que você pode ser, então você atingiu o máximo da bolha. Só que no dia seguinte você quer ser melhor ainda, então você começa a esticar, expandir a sua bolha. Você vai saindo da sua zona de conforto. Você vai esticando essa bolha até o momento que você finalmente chega naquele tamanho que você deseja ser, naquele tamanho que você precisa ser. E que de fato não precisa se limitar. Né? Você não precisa nunca ficar nessa zona de conforto, embora a zona de conforto seja, como o próprio nome diz, confortável, é gostoso ficar ali. Você não precisa se limitar. Essa é a questão. A gente pode sim correr atrás dos nossos sonhos. Na verdade, as nossas limitações, sejam em razão de recursos, seja em razão de nossas crenças, elas acabam nos limitando. Essa é a verdade. A gente cresce na escola, o pessoal dizendo: olha, você vai crescer para poder ser empregado. Mas, cara, não, isso daí são crenças limitantes. É o que a sociedade vai nos colocando desde que nós somos novinhos. A gente vê nos nossos pais, às vezes é um empregado ou é um funcionário público, e a gente pensa que a gente está limitado a isso, de que a gente só pode ser bem-sucedido se a gente for médico, a gente só pode ser bem-sucedido se nós formos um engenheiro, a gente só pode ser bem-sucedido se nós formos um advogado. Cara, isso tudo é crença limitante. Você pode ser, por exemplo, um pediatra, pô, a gente vê hoje em dia aí no Instagram, hoje o que mais a gente vê são aquelas profissões que antigamente não eram bem reconhecidas, a gente vê cada vez mais as pessoas reconhecendo esse tipo de trabalho que efetivamente deve ser reconhecido. Às vezes a pessoa faz um desenho ali, um desenho, e aquilo é super reconhecido pelas pessoas hoje. Então a gente vive uma sociedade muito diferente que a gente precisa entender a dinâmica que nós estamos envolvidos e tentar nos limitar o mínimo possível. Porque, de regra, nós temos limitações, mas a gente pode correr atrás de reduzir essas limitações cada vez mais. E a gente faz isso por meio do hard work, que é o trabalho árduo, por meio da nossa preocupação com relação a planejamento, com relação à execução. Não adianta a gente deixar a vida me levar. Deixar a vida me levar é muito gostoso, é muito confortável, mas ela não te leva a lugar nenhum. Você vai continuar onde você está. O cara que entra ali na maré, que entra ali que está na areia, que entra ali na água, ele vai para onde a água levar, pode ser qualquer lugar. Para a pessoa que entra nessa água, qualquer lugar para ela tá bom. Agora, eu chamo vocês a não se conformarem com aquilo que simplesmente foi entregue para vocês. Vocês podem correr atrás, como falou aqui, ó, tem vontade, meu sonho é ser auditor, meu sonho é ser tal coisa. Pô, dá para ser, dá para correr atrás, dá para ser. Um dia eu tive um sonho de ser juiz e eu queria ser juiz, né? E por conta disso eu comecei a prestar concurso público e sabia que prestando um concurso, por exemplo, do INSS, eu conseguiria ter uma condição melhor para eu continuar estudando. Prestei o concurso do INSS, passei no INSS, depois prestei o concurso do TRE para ir continuando subindo uma escadinha, virei analista judiciário. Agora a gente não precisa se limitar nem mesmo aos sonhos que a gente teve anteriormente. Pode ser que anteriormente eu sonhei em ser juiz, beleza, mas eu não sou limitado nem ao sonho que eu tive. Isso é que é legal, é a gente não se limitar. Se hoje eu acordo e falo, cara, racionalizei que eu não quero trabalhar no Ministério Público de São Paulo, eu não quero ser oficial de promotoria, eu quero ser qualquer outra coisa, eu quero ser piloto de avião. Corre atrás para virar piloto de avião, mas siga o seu sonho, corra atrás. Um concurso de oficial de promotoria, para mim, é excelente porque ele me garante, ou te garante, né,
possibilidades muito maiores, possibilidades ainda maiores, né? Você pode aqui ter realmente resultados excelentes, uma disponibilidade maior de tempo para correr ainda atrás de outras coisas, correr atrás que seja de cuidar da família. Para mim, um sonho super válido. Eu quero cuidar da minha família, quero passar mais tempo com minha filha, meu filho, com minha esposa, minha família. Enfim, seja qual for o seu sonho, que seja motivado pela sua paixão, que seja motivado pela sua vontade de fazer melhor, sua vontade de fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Tá bom, pessoal? Quero saber o que vocês acham, se realmente, como que está realmente essa motivação, se vocês veem como possível alterar mesmo, às vezes, essa mentalidade, porque eu sei que, às vezes, a gente fica mesmo limitado, a gente se sente limitado, e mudar, alterar essa chave não é fácil. Só que eu quero entender, vocês conseguem entender essa possibilidade de alterar a chavinha, de mudar a chavinha, pô, eu tô me sentindo limitado, ó, pô, vou mudar minha chavinha, vou acordar amanhã e vou pensar, cara, eu não tô limitado coisa nenhuma, eu que tô me limitando, eu não preciso ficar limitado dessa forma. Diz aí para nós. Então, foi o que você falou realmente, assim, a gente tem que acordar todo dia com um objetivo em mente, né? Por exemplo, eu acordo todos os dias para trabalhar, mas esse não pode ser o meu objetivo final, né? Pode ser, por exemplo, de repente, uma motivação para eu correr atrás de algo maior. E, assim, por isso, daí a importância de a gente fazer um bom planejamento, né? A gente planejar nossas ações para que nossos objetivos sejam alcançados mais facilmente. A gente dividir em metas menores, tal. É isso aí. E o Wesley? Consegue ter assim uma mentalidade assim, ter um pensamento assim de sair da caixinha, de correr atrás e tal? Consigo sim, estou bem motivado para esse concurso, porque eu quero casar e ainda não tenho condição, então estou bastante focado nele e seguindo firme aí, para ver se eu consigo. Cara, uma das motivações que eu tinha era essa também, viu, Wesley? Porque na época eu namorava já, cara, uns 6 anos, então eu tinha que correr atrás de alguma forma aí de custear o casamento, né? Então, aí eu corri atrás bastante para poder também um objetivo parecido aí com o seu. Em relação a mudar paradigmas que você falou, estudar para concurso foi um meu, que meus pais são concursados, né? Mas eu nunca quis estudar para concurso, não gostei. E direito, puta, uma vez eu vi uma aula, odiei que eles têm um monte de termo complicado, né? Mas agora eu Aham. mudei, assim, completamente, gosto de estudar direito e Pô, que tô legal. feliz estudando para concurso. Cara, pô, muito legal, muito legal. Isso aí que você falou é realmente quebra de paradigma, né? É pegar aquela matéria. Pô, isso, cara, o pessoal que é de humanas acontece o contrário com relação à matemática, né? A pessoa já coloca na cabeça, cara, não sei matemática. Quando você coloca na sua cabeça que você não sabe um negócio e que não tem como, tipo, você vai ter dificuldade demais, cara, demais. É Vira impressionante. crença. Pô, vira realmente vira um mar Crença limitante. turbulento ali, cara. Isso É aí. crença limitante, cara. E se você se ele carregar essas coisas para a vida assim, pô, tenho certeza que o Wesley, a partir do momento que ele aprendeu a gostar um pouco mais de direito, deve ter progredido pra caramba na matéria. Tenho certeza. Isso que é o mais natural de acontecer. Cara, quando eu começava a estudar as matérias, normalmente eu pensava assim, cara, eu quero gostar dessa matéria. Eu nunca... Sabe aquelas pessoas que sempre falam assim, ah, pô, essa matéria é muito chata. Eu nunca fiz isso, cara. Nunca fiz. De falar, pô, essa matéria é muito chata. Porque eu sei que se eu falasse, essa matéria é muito chata, ou achasse a matéria muito chata, eu já ia ter dificuldade de aprender aquela matéria. Na verdade, se você permitir que esse pensamento passe na sua mente, né? Em algum momento, isso acaba virando uma crença, né?
Você começa a acreditar naquilo, né? Por É, mais que, tipo, pô, a gente consegue moldar o nosso pensamento, né, cara? Essa é a verdade. A gente tem os nossos gostos e tal, lógico, né? Tem matéria que eu gosto mais, matéria que eu gosto menos, mas no momento em que eu coloquei para mim que eu tinha que aprender tudo aquilo e colocar aquele lado de curiosidade, né? Tipo, aquela vontade de aprender a matéria, você aprende muito melhor as matérias e aquilo começa a ser uma matéria interessante para você, porque você começa a ter curiosidade, né? Como se fosse um livro, né? Cara, uma vez comecei a ler um livro, né? E, cara, velho, livro chato, hein? Putz, eu já tava na página 200 lá do livro e todo dia que eu li o livro eu pensava, cara, esse livro é chato, hein? Esse livro é chato. Depois eu li acho que umas 400 páginas do livro e todo dia eu achava o livro chato, todo dia. Depois, até aquele Handmaid's Tale, não sei se vocês já ouviram falar na série, né? Tem uma série que chama Handmaid's Tale. não. O Conto da Aia. Eu li o livro do Conto da Aia. E depois eu assisti um pouquinho da série. Cara, a minha esposa estava assistindo a série e ela me perguntava, mas como é que foi no livro nessa parte? Cara, eu não lembrava nada do livro, e eu tinha lido o livro inteiro, mas eu li o livro inteiro pensando, cara, esse livro é chato, esse livro é chato, esse livro é chato. Depois de 400 páginas, mesmo, eu não lembrava nada. Se você me perguntar a história do livro, eu já não lembro, porque eu não gostei, não tive curiosidade, em nenhum momento eu consegui atiçar a minha curiosidade naquele livro, né? Então, quando a gente for estudar, a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, né? Esse comportamento de que essa matéria é chata, essa matéria é chata, essa matéria... Não, cara, tenta ativar a sua curiosidade com relação àquilo. Se você chegar na matéria pensando, cara, eu quero virar um especialista nisso aqui, eu quero entender muito bem essa matéria, quero ser o melhor nisso daqui. Pô, a forma como a gente vai memorizar aquilo é muito diferente. É isso aí. Assim, algo que eu preciso, que eu sinto hoje em dia que eu preciso melhorar muito é em relação a tentar buscar atalhos para tudo, entende? Sim, sim, às vezes não Tipo, tem, né? tentar buscar atalhos para aprender a matéria de direito, ao invés de, tipo assim, de assistir videoaula, por exemplo, tem 50 videoaulas em determinada matéria para assistir. Ah, eu vou ficar perdendo tempo com isso, eu vou ver aqui, vou só dar uma lida no resumo, entende? Vou partir direto Sim. para a questão. Isso aí Praticar a paciência, né? exatamente, que é uma virtude, né? Lógico, lógico, com certeza. Entende? A gente, na verdade, cada vez a gente está numa geração que é muito mais. É a geração do 2.0, né, cara? Hoje em dia a gente não consegue assistir uma coisa na velocidade normal, porque É a isso gente aí. é mais ansioso, a gente não quer perder tempo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive uma sociedade que é super paradoxal, né, cara? Tipo, as coisas que a gente faz são muito contraditórias, porque ao mesmo tempo que a gente não quer perder tempo, a gente não quer fazer as coisas, a gente, pô, fica às vezes horas e horas, por exemplo, só fazendo assim no celular, ó. É isso aí, exatamente. Entendeu? É isso aí. É questão realmente, cara, da gente se policiar muito e vencer muitas tentações, assim, vencer muitas coisas que a gente tem vontade de fazer, cara, porque a gente fica alienado, né? Essa é a verdade. A gente se aliena demais. A gente dá pouca importância para o que precisa dar importância e dá muita importância para o que não precisa dar importância. Exatamente. Né? Então, E essa questão de buscar sempre buscar um atalho, né? Para a solução de determinada questão, de determinado problema, acaba virando um vício, porque você vira meio que no automático, né? Qual atalho que eu posso buscar para solucionar essa questão? exatamente. Vira um vício, né? Na verdade, eu consigo falar com propriedade isso aí, porque isso está muito relacionado a também um exercício de humildade também. Eu falo isso por mim mesmo, tá, João Paulo? Porque, por exemplo, Entendo. português, cara, eu sempre tive muita facilidade em português. E, cara, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não dei muita bola para português, porque eu sempre pensei, cara, eu tenho muita facilidade em português. Só que eu já me ferrei com isso também, entendeu?
Entendi. Tipo, pegar a prova e me ferrar, porque eu não estudei tão a fundo assim português. Até hoje, tipo, se cair uma prova que seja muito difícil de português, eu vou me ferrar. Se cair questão de interpretação de texto, cara, dificilmente eu erro questão, mas se cair uma gramática pesada, eu erro questão. É um exercício de humildade também que a gente tem que fazer, né? E, Isso aí. tipo, eu procurei um atalho que seria não estudar português, no caso. Mas isso também me trouxe consequências, né? Todo atalho gera consequências, né? Essa é a verdade. Exatamente. É isso A aí. gente não vai conseguir. É aquele negócio, se a gente quer pegar a rodovia ali, a gente tem que pagar o pedágio, né? Então, não tem jeito. É isso aí. Algumas coisas a gente tem que abdicar, senão a gente não consegue tudo, não. Então, por exemplo, É, cara, fazer os vídeos para o YouTube. Pô, isso é uma coisa que me demanda muito tempo, cara. Às vezes eu não sei, assim, quem acompanha o canal e tal, quem acompanha vocês e tal, a mentoria, essas coisas, eu não sei se tem a real noção do tempo de dedicação que isso custa, entendeu? Tipo, eu fico a manhã inteira mexendo em buscando conteúdo, pensando, editando vídeo e tal. A noite toda também, cara. Tipo, acaba aqui, às vezes eu vou já mexer em outra coisa também. É o tempo inteiro. Então, cara, tem que saber aquilo que eu tô correndo atrás, que é progredir, é democratizar conteúdo, é trazer conteúdo mais barato, enfim, todos os objetivos que eu tenho, financeiro, tudo isso tem um custo, tudo tem um custo, né? Quando eu exatamente. resolvi prestar para o concurso TRE, por exemplo, eu abri mão de prestar para outros concursos também. Eu poderia abrir um outro concurso super bom também, e na época eu não prestei. Eu poderia também nem ter estudado para o TRE, ter estudado direto para o concurso de juiz, que era o que eu queria na época. Mas olha como é a vida, né? É, Cara, meu sonho era ser juiz, mas, cara, virei analista, pô, tô super satisfeito, velho. E se você vai. Eu conheço várias pessoas aí que tinham um sonho de ser não sei o quê, mas virou escrevente do TJ de São Paulo, ficou super feliz, parou de estudar e, pô, tá super feliz. Né? Acho que a vida é assim, a gente abre mão de uma coisa e tal, a vida às vezes nos leva para alguns caminhos que a gente nem imagina, né? é Se isso você me aí. perguntasse, sei lá, 5 anos atrás, cara, nunca que eu ia te dizer que eu sou analista, que eu ia ser analista judiciário e que ia estar dando aula em YouTube. Cara, eu tinha vergonha, sempre tive vergonha de falar com câmera. Para você ter uma noção, não gosto nem de tirar foto direito, né? Então assim, é impressionante. Às vezes, quando você começar a se dedicar para uma coisa, outras portas vão se abrir também, outras coisas vão aparecer. O curso Exatamente. eu nunca tinha estudado direito eleitoral na faculdade, nunca tinha estudado direito eleitoral até eu começar a estudar para o TRE. Então, assim, no momento em que você muda a sua mentalidade de tipo, cara, eu vou correr atrás, independente do que seja, eu vou correr atrás para fazer alguma coisa diferente, pô, as portas vão se abrindo, as oportunidades se abrem, a nossa visão de encontrar oportunidade muda, porque você começa a ver oportunidade em coisas que a maioria das pessoas não enxergam, É isso aí. entendeu? E foi aquilo que você falou também. Assim, de repente, por exemplo, o concurso de oficial de promotoria do Ministério Público, para mim é uma escada, mas para outra pessoa é o sonho, por exemplo. Concurso Exatamente. final. E às vezes Então, pode ser que você chegue lá, Ministério Público, e fale, pô, exatamente. atingi um negócio que para mim já está super bom, para que eu vou correr atrás disso? Posso agora abrir minha lojinha aqui e vender minha É isso arte. aí. Cara, vai saber, né? É isso aí, exatamente. Só Nada estando lá impede, para né? saber. Exatamente, só estando lá, verdade. Mas é isso aí. Cara, eu vou colocar a minha tela aqui rapidinho. Eu sei que o horário já está meio avançado, então eu não vou passar muito aqui da matéria, eu vou passar só um pouquinho. Deixa eu transmitir aqui. Vocês estão Hum, vendo aqui a improbidade administrativa? tô vendo. Deixa eu só apresentar. Ele está em tela cheia? Tá. Tá? Aqui Tá tá, vendo bem, né? tá. Então, beleza. Bem. Ó, a gente já falou bastante aí sobre improbidade. Eu vou mais passar aqui a respeito das penas para a gente. Na outra aula eu já falei um pouquinho sobre as penas. Hoje eu vou falar de novo para a gente poder consolidar um pouquinho melhor.
Então, já falamos aqui o que é improbidade e tal, por que importa. Eu vou direto aqui nas penas de improbidade administrativa e depois vou avançar só um pouquinho só com relação ao procedimento administrativo e judicial. Então, vamos lá, a respeito das penas. Só para a gente poder rememorar um pouquinho aí e já aprofundar um pouquinho mais também. Então, penas da lei de improbidade administrativa, nós temos aqui que, primeiramente, né, além do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas. Pessoal, primeira coisa, sempre que tem dano, tem que ter ressarcimento. Ressarcimento significa devolver aquilo que teve de prejuízo, né? Pessoa jurídica. A pessoa Daniel, jurídica foi prejudicada. Oi, pois não. tá no primeiro slide ainda. Você tá Tá no nele? primeiro ainda? Valeu. Deixa eu voltar aqui, então. Calma aí. Deixa eu transmitir a minha tela aqui, então. Beleza, vocês vão ver minha tela aí agora. Deixa eu colocar aqui. Bom, agora acho que vocês estão vendo a tela inteira das penas. Isso, agora tá nas penas. Então vamos lá, voltando aqui então. Então, respeito das penas, além do ressarcimento então integral, tá? A primeira coisa que a gente tem sempre que tem um prejuízo, a pessoa jurídica foi prejudicada, teve uma lesão. O que acontece? Primeira coisa é que tem que ressarcir, tem que pagar, tá? Não tem jeito. Essa é a primeira coisa que tem que ter sempre que tem dano patrimonial. Vamos lembrar aí que na lei aqui ele diz que tem lesão ao erário, tem enriquecimento ilícito e tem aquela questão dos atos, dos princípios da administração pública. Então, no caso, é possível que haja uma improbidade administrativa sem ter dano patrimonial. Se tiver essa questão, aí não necessariamente já vai haver o ressarcimento, porque às vezes não teve dano. Tá? Mas se tiver dano, tem que ter ressarcimento sempre. Além disso, é possível que haja sanção penal, né? Aí a gente não está falando a respeito de improbidade, a gente está falando de sanção penal e estamos falando de responsabilidade civil e administrativa também. Uma responsabilidade civil seria, por exemplo, uma reparação civil em razão aqui de danos materiais, né? Então, vamos dizer que quebrou alguma coisa, quebrou um bem e aquela pessoa tem que reparar aquele dano, tem que pagar aquele bem de novo. Ou algum tipo de dano moral, possível que também, né? Tem um dano moral em razão daquele ato da pessoa, a pessoa tem que reparar civilmente, né? Administrativo, nós estaríamos falando aqui, por exemplo, de uma possibilidade de uma demissão, de uma possibilidade de uma suspensão, tá? Tudo isso aqui é independente de estar averiguando a improbidade administrativa. Tudo isso aqui são esferas independentes. Agora, essas penas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Então, isso pode aplicar uma só, pode aplicar todas, pode aplicar duas, enfim. Então, temos aqui perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Com relação a isso daqui, nós temos essa punição somente para enriquecimento ilícito e para a lesão ao erário. Isso daqui porque existe um acréscimo de bens, um acréscimo ilícito ao patrimônio. Tá? Então, perda desses bens. Só lembrar aqui que isso não se aplica para os atos que atentam contra os princípios da administração. Tá? Isso daqui se aplica só para enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Tá? Perda de bens. Vamos lá, suspensão de direitos políticos. Nós vemos que enriquecimento ilícito aplica-se até 14 anos e lesão ao erário até 12 anos. Isso daqui também interessante porque os atos contra os princípios da administração pública também, né, estão fora desse rol aqui da suspensão de direitos políticos. Então, lembrando, perda de bens e suspensão de direitos políticos aplica-se para enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Essa questão desses prazos é importante lembrar. Como enriquecimento ilícito é considerado mais grave, a pena dele também é mais grave, até 14 anos, e lesão ao erário até 12 anos. Lembrando que esse é o máximo, tá, gente? Até 14 anos.
é possível aqui que o juiz, por exemplo, entenda que aplicar uma pena de 1 ano de suspensão de direitos políticos, né, 2 anos, enfim, até 14 anos, 14 anos seria o máximo. Esses dois aqui, gente, né, nesses dois casos não há, então, perda de bens e não há suspensão de direitos políticos, porque esse daqui seria o mais abstrato de todos, que é atentar contra os princípios da administração, é o mais abstrato e, de fato, seria o menos grave também. Em razão disso é que a possibilidade de punições para ele acaba sendo reduzida também. Com relação à multa, para o enriquecimento ilícito, nós vemos que é o equivalente ao valor do acréscimo. Então, aquela pessoa que conseguiu ali uma vantagem de, por exemplo, 100 mil reais, a multa fica limitada até 100 mil reais, tá? A multa é equivalente a 100 mil reais. Agora, com relação à lesão ao erário, nós vemos que é equivalente ao valor do dano. Tá? Lesou o erário, por exemplo, em 100 mil, tem que pagar 100 mil. Isso de multa, tá? Isso é diferente de ressarcimento. Uma coisa é ressarcimento, outra coisa é multa. E para os atos contra os princípios, até 24 vezes o valor da remuneração da pessoa. Então, vamos dizer que a pessoa tem uma remuneração de 10 mil reais, tá? Então, até 240 mil reais poderia ser punido. Até 24 vezes. Lembrando aqui que tem essa preposição aqui que é até, tá? Não é necessariamente 24 vezes, pode ser cobrado um valor menor também. Outra coisa importante é que essas penas de multa podem ser dobradas. Vamos entender que pode ser dobrada para caso o juiz entenda, por exemplo, olha, se eu der uma multa de 100 mil reais para essa pessoa e essa pessoa possui uma boa condição financeira, a pena não vai surtir o efeito que se espera da pena, que é aquele efeito de repressão, aquele efeito de fazer com que a pessoa deixe de fazer novamente aquilo também. Aí o juiz pode pegar, então, ao invés de dar 100 mil, eu vou dobrar e vou dar uma pena de 200 mil. Tá? Isso com relação a todas podem ser dobradas. Perda da função pública, nós vemos aqui que com relação à perda de função pública, enriquecimento ilícito e lesão ao erário, apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza da época do cometimento. Pessoal, isso aqui é muito importante. Isso aqui dá para pensar em muitas pegadinhas para essa parte aqui da matéria com relação à perda de função pública. Porque o que acontece? Ele diz que é da época do cometimento. Não vamos confundir, não é da época, por exemplo, que o Ministério Público entrou com a petição, também não é da época da sentença, é da época do cometimento do ato de improbidade. Então, vamos dizer que a pessoa estava envolvida ali em algum ato de corrupção, ali interno e tal, prejudicou a pessoa jurídica. Então, naquele momento que ele cometeu aqueles atos, aí sim, vamos dizer que ele era um analista de enfim, do INSS, né? E ele estava lá cometendo um ato de improbidade na época, só que depois de 10 anos, depois de, sei lá, 5 anos, ele virou outra coisa, ele agora é um analista do TRE, né? Ele está em outro cargo, já não tem nada a ver mais. O que acontece? Essa perda dessa função pública, a perda dessa possibilidade aqui de ser analista, né? Que ele já é analista do TRE, em regra, ele não vai poder aplicar essa punição de perda da função pública, porque ele já não está mais exercendo a mesma função que ele estava quando ele cometeu o ato de improbidade administrativa. Em regra, ele não pode, então. Mas aqui diz que no caso do enriquecimento ilícito, lembrando que é o mais grave de todos, enriquecimento ilícito, o juiz pode estender aos demais vínculos. Tá? Então, o juiz entendeu aqui que era super grave o que ele fez, então ele pode fazer com que a pessoa perca, inclusive, essa função de analista do TRE, que em regra ele não poderia. Pessoal, a gente tem que sempre lembrar essas distinções, porque alguns, enriquecimento ilícito, lesão ao erário e os atos contra os princípios da administração pública, cada um tem a sua regrinha específica aqui. Agora, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios creditícios, enfim. Nós vemos que é mais ou menos parecido com a regra da suspensão dos direitos políticos, porque o enriquecimento ilícito também é até 14 anos. Então, isso, a Lei 14.230 facilitou um pouquinho, porque agora ela colocou o mesmo prazo, isso facilita um pouquinho para memorizar.
e lesão ao erário até 12 anos. O que a gente não pode confundir agora é que, embora com relação à suspensão de direitos políticos não exista punição para atos contra os princípios, aqui, com relação à proibição de contratação, nós vemos que existe uma punição de até 4 anos. Então, o ideal é a gente memorizar justamente essa daqui, tá? Esse daqui de até 4 anos, porque as outras a gente já consegue equiparar com a de suspensão de direitos políticos. Uma questão aqui é que, em regra, vai atingir só o ente público lesado. Então, vamos dizer que a União é que foi prejudicada. Houve um caso de corrupção ali na União. O juiz vai falar: ó, você não pode mais contratar com a União. Você não pode mais receber benefício da União. Só que o juiz também, excepcionalmente, pode estender a outros entes. Então, o juiz entendeu ali que era um caso muito grave, ele pode pegar, o juiz pode pegar e estender isso para o Estado, pode estender isso para o município, para as outras pessoas. Gente, questão de pena é extremamente importante, por isso que eu já coloco aqui vários asteriscos, porque isso cai muito, 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 muito. Uma das coisas que mais caem a respeito dessa matéria são as penas e são os atos de improbidade administrativa. A parte que a gente vai começar a falar agora, a gente vai falar bem rapidamente, que é a respeito dos atos contra, que é a respeito do procedimento administrativo judicial, é uma parte que cai menos. É uma parte mais longa e que cai menos. Então, cara, pô, véspera de prova, não estudei bem essa matéria, qual matéria eu devo estudar? Estude as penas e estude os atos de improbidade. É o que mais tem possibilidade de cair. Mas, pô, a gente tem tempo, a gente vai estudar tudo com calma. Porque, lógico que pode cair tudo. Declaração de bens a gente já falou, já falamos em um outro momento. Então vamos falar rapidamente aqui do procedimento administrativo inicialmente. Aí a gente já para por aqui, só para a gente realmente começar essa matéria. Procedimento administrativo e judicial. Vamos lá, pessoal, tudo começa aqui com, vamos dizer que eu sou um cidadão comum e fiquei sabendo a respeito de um ato de corrupção que está acontecendo no INSS, tá? Então fiquei sabendo que está havendo ali, estão fraudando algum tipo de coisa ali, né? Então o pessoal vai lá, pede para ser periciado, enfim, para poder receber o benefício, e eu descobri que está tendo uma fraude. O que acontece? Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é eu, como cidadão, posso fazer uma representação. Lógico, gente, nada disso impede que o próprio ente ali, o próprio órgão, por exemplo, peça ali uma averiguação interna já, de ofício, pode fazer isso de ofício. Mas aqui ele traz uma possibilidade de uma representação. Uma representação, em termos mais informais, seria uma denúncia. É uma denúncia, representação à autoridade administrativa ou ao Ministério Público. Então, eu posso tanto chegar no INSS, eu, Daniel, posso chegar lá no INSS e falar: olha, está havendo fraude aí no INSS, averiguem. Ou eu posso chegar direto no Ministério Público e falar para eles que está tendo uma fraude no INSS, para eles poderem averiguar. Quem que pode fazer essa representação? Qualquer pessoa. Lembrem desse nome, representação, porque às vezes existem algumas cobranças com relação a isso, de, por exemplo, isso é requerimento, ou isso enfim, normalmente quer confundir com requerimento, é uma representação, tá? A autoridade administrativa ou MP. Isso daqui para poder, então, ser apurado ou investigado. Depois, pessoal, eles vão formar uma comissão processante. Isso tudo a gente está falando de âmbito administrativo ainda, não foi judicializado. No âmbito administrativo, vai ser formada essa comissão processante, porque eles vão processar esse pedido de averiguação. Essa comissão vai comunicar ao Ministério Público, isso daqui entendendo no caso de que quem houve a representação para o órgão, né, para a autoridade administrativa. Então a comissão processante comunica ao Ministério Público e também o Tribunal de Contas, porque tem dinheiro público envolvido. Então, se tem dinheiro público envolvido, pode ser que haja aqui um interesse do Ministério Público e do Tribunal de Contas sobre a existência desse procedimento administrativo disciplinar para apurar prática de ato de improbidade. Então, nós estamos falando aqui a respeito de responsabilidade administrativa, né? O órgão, né, a autoridade administrativa inicia
ele instaura ali uma comissão para poder averiguar se existe uma responsabilidade administrativa, e isso pode gerar um interesse para um ato de improbidade para ser averiguado. Então, esse é o início de tudo dentro do âmbito do poder do procedimento administrativo. É óbvio que daí dentro do Ministério Público vai poder ter, então, a investigação, o inquérito civil, enfim, tudo isso dentro do âmbito administrativo ainda a gente vai conversar um pouco mais ainda a respeito disso, mas para a gente começar, né, normalmente começa assim um ato de improbidade administrativa, né, a averiguação de um ato. Depois a gente vai ainda conversar sobre as repercussões jurídicas, judiciais mesmo, como que tramita dentro do judiciário e como que funciona dentro do próprio Ministério Público, né, indisponibilidade de bens. Vou até mostrar para vocês, então a gente vai falar ainda a respeito de indisponibilidade de bens. Isso daqui a gente já está falando a respeito de dentro do judiciário, indisponibilidade de bens. Depois também a respeito da ação em específico, de como que funciona a ação. E também vamos falar do acordo de não persecução civil, que é uma novidade aí super importante, que a gente tem que tomar um cuidado também com relação a essa. Deixa eu terminar aqui, então. Vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao que a gente passou hoje, pessoal? É uma pincelada mesmo sobre tudo, né? Na verdade, acaba sendo praticamente um resumo aí para quem já está estudando a matéria, acaba sendo um resumo que até recomendo, né? Depois, quando vocês tiverem tempo de estiverem revisando, se for interessante para vocês, podem também voltar nesses vídeos aí e revisar também, porque acho que vai ser legal. Não, em relação ao que você explicou aí, deu para entender direitinho, né? Isso daí é só uma visão geral, né? Global, né? Cara, é uma visão geral e ao mesmo tempo resumida, né? Resumida e geral e bem no que costuma ser cobrado mesmo, tá? É o que costuma, tirando, digamos assim, o que fica mais floreado na lei, né? É como se eu pegasse a lei e fizesse um filtro do que realmente é mais importante ali. Você falou ali das penas máximas, né? Do enriquecimento ilícito, não, no caso da suspensão dos direitos políticos, né? Sim. O prazo máximo 14 anos e 12 anos 14 anos. para lesão Enriquecimento horária. ilícito e lesão oerária, né? Isso, lesão horária 12 anos. E E tem aí também lembrar os o de. princípios. Tem também Oi? dos princípios da improbidade quanto os princípios da administração, né? Tem um prazo também de operação. Aí não cabe da suspensão de direitos políticos, né? Aí Não cabe tem uma a nova lei. proibição. Não, isso mudou, isso mudou. Aí, com relação à proibição de contratação com a administração pública, aí sim cabe a pena até 4 anos. Tá. Entendi. Beleza? Porque aí os dois seguem a mesma regrinha, só que para os atos contra os princípios, só realmente a suspensão ali, só realmente a proibição de contratação. A suspensão foi revogada, né? A suspensão de direitos políticos, ela não é prevista agora na lei de probidade com relação aos atos dos princípios, né? Entendi. Isso aí. Tá bom? Teve modificaçãozinha aí. Nas penas modificou bastante com a lei 14.230. Então é bom tomar cuidado, né? Porque quando modifica bastante, as bancas gostam de cobrar também. Entendi. A modificação foi basicamente essa, né? Em relação ao prazo. Então, modificou bastante, né? Modificou com relação também, quer ver? O dolo também, né? Só o dolo que O dolo mudou, isso arreta a mudou pena. bastante. E a multa, né? A multa mudou bastante também, porque antes tinha, né? Eu já nem lembro mais bem como eram as regras, porque agora eu já fiquei tão com a cabeça agora na lei Uma nova lei. 14.230, porque o enriquecimento ilícito, acho que era 3 vezes, era 3 vezes, o lesão horária era 2 vezes, e o outro era 500, né? Agora enriquecimento ilícito é equivalente ao valor do acréscimo, lesão horária equivalente ao valor do dano, e dos princípios até 24 vezes. Então isso mudou bastante também. Tá.
E a questão da perda da função pública de ser relacionado à função que exercia na época do cometimento. Isso também mudou. Na verdade, cara, mudou muito. A Lei 14.230 mudou bastante a lei de improbidade. Tá. Depois eu vou dar uma olhada mais detalhada na súmula lá. Dá uma olhada na lei depois aí que mudou bastante. Tá ok. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? O Wesley ficou com alguma dúvida também? Tá tranquilo? Só revisando a matéria aí? Tá tranquilo. Ô, Daniel, falta só aquela situação das questões mesmo, né, Oi. e tal, para a gente dar uma pincelada geral aí, né, só das questões, né? Você falou que você ficou de conseguir, né, e tal, mas aí a gente aguarda. As Para questões pegar o filme, relacionadas você à disse? improbidade Para isso a gente aí. poder resolver aqui, você fala? É que só tem que pegar de 2022, né? O É, resto vai dar ruim se é, pegar. tem um Tem pouco pouco, disso também. mas, Eu só não sei, assim, depois a gente pode até conversar um pouco. Eu não sei se vale a pena a gente ficar discutindo questão, assim. Eu acho que vale mais a pena se tiver alguma questão, assim, aí trazer para a gente discute, do que, tipo, a gente ficar resolvendo questão junto, porque acho que aí, às vezes, a gente acaba gastando um tempo resolvendo questão que a gente poderia estar gastando com outras coisas, entendeu? Porque, tem. assim, a forma de resolver questão, a forma como a pessoa absorve a questão é muito diferente de cada caso, né? Se eu ficar só resolvendo questão, às vezes eu vou ficar resolvendo e, tipo, às vezes não vai ter uma progressão muito grande, sabe? O que eu recomendo é, tipo assim, ó, acabei de resolver, de falar sobre a matéria com vocês. Pô, pega a matéria e resolve umas questões aí no que concurso, ou você falou que tem outra forma de resolver, né? Até concurso também. Você está falando do aplicativo? Como chama, meu? Tec Concurso. Tech? Tec Concurso. É o que eu assino, É. né? Então. Hum. Aí, por exemplo, pega depois, resolve umas questões lá e tal. Se tiver dificuldade em alguma questão, aí a gente discute aqui a questão em específico também. Eu acho que fica mais produtivo, porque senão, se a gente for pegando só umas questões aqui aleatórias da matéria, às vezes é bom assim, mas aí a gente acaba não aprofundando na matéria em si, né? Fica só na questão. Enquanto a questão vocês conseguem resolver sozinho, mas a teoria eu só consigo passar dessa forma, né? Também aquele. Eu não sei se foi a apostila que vocês estavam se referindo, de questões relacionadas às matérias, né? Isso daí essa apostila aí depois. Ô Wesley, você consegue mandar o link depois lá no grupo do Telegram, mandar o link da apostila para poder adquirir, se o pessoal quiser? Ó. Porque aí, se o pessoal quiser, já consegue adquirir a apostila também. Está bloqueado o microfone dele. É. Bom, mas qualquer coisa depois eu mando lá também, não tem problema não. Acho que eu tenho aqui. Faz esse favor aí. Não, eu mando lá no grupo, beleza? Tá, beleza. É só isso mesmo. E no resto é aquele lance mesmo, fazer um planejamento bacana aí. Aí qualquer coisa eu tiro dúvida com você pelo WhatsApp aí. Não, fechou, estou à disposição. Tá, Beleza? ok. Beleza. Então valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí por me aturarem aí uma horinha. Tamo junto aí, o que vocês precisarem, vocês sabem que podem contar comigo. Tamo junto. E tamo junto. Acho que os últimos encontros aí já estão lá na plataforma. Agora falta colocar essa de hoje aí, beleza? E até a próxima semana eu já ponho também. Beleza? O que vocês precisarem aí, só dá um alô. Valeu, gente. Tá Boa ok. semana aí para vocês e motivação, hein, gente? Motivação lá no alto cara, tornar cada vez mais automático o estudo para concurso. Valeu? Tá ok. Boa noite, galera. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Até mais.